Alguém gostaria de fazer a leitura da lição de hoje? Eu posso. Pode ler então, Verinha, por favor. Tá quietinho. Vou ler. Nas crises, no livro de Calma, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito, evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas, ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais, que serão sempre pequenos, por maiores te pareçam na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando, entrega-te a Deus. Ok. Alguém gostaria de comentar a lição? Na minha compreensão, antes que alguém possa contribuir também, o que eu entendi que nós estamos, assim, sempre em volta de crises, passando por alguma dificuldade, seja de que natureza for. Mas o importante em tudo isso é que nós temos, como das leituras que já até fizemos anteriormente, manter a calma, manter a paciência, não revidar, né? Tentar esforçar o máximo para manter essa tranquilidade, orar, que esse é o caminho que nós vamos encontrar para vencer esses aspectos negativos, essas dificuldades que nós estamos passando. E estamos em volta de nós todos, temos as pessoas que nos ofendem, que fazem alguma coisa, e é justamente por elas que nós temos que rezar e manter essa calma. Isso é que eu entendi nesses momentos difíceis. Obrigado, Vera. Mais alguém? Mauro, Oi? eu entendi assim, que a gente tem que se resignar com as coisas que vêm para nós todos, para a gente resolver. Porque Deus não dá nada que a gente não possa carregar. Ele dá a cruz conforme a nossa capacidade de suportar. Então, eu acho que a gente tem que se resignar, fazer o melhor que puder, entender que não somos coitadinhos, nós temos o que nós merecemos. E seguir em frente, e fazer isso da melhor forma possível. Sem revolta, sem culpar as pessoas, sem tirar sua própria responsabilidade, querendo justificar com outra pessoa, tipo, se fulano tivesse feito isso, eu não estaria assim. Coisas do tipo. Então, é resignação e seguir em frente. Eu acho que é por aí. Ok. Mais alguém? Silvânia? Oi, boa noite. O que eu entendi é que, assim, todos nós temos uma força em nós e passamos por certas dificuldades, né, em nossa caminhada. Então, que precisamos ter essa confiança nessa força, que podemos conseguir resolver as coisas com calma, mas principalmente confiando em Deus, que sempre nos dá esse conforto e nos dá essa orientação com relação ao que fazer. E para mim também, que chamou a atenção foi a perseverança. E a não violência, né? Não só a violência para com o próximo, mas também violência contra você mesmo, né? Então, é importante a gente buscar esse estado de serenidade. Sabemos que não é fácil, né, gente? Nós sabemos.
Nós nos conhecemos, né? Sabemos da nossa impulsividade, sabemos ainda da nossa intolerância, né? Que são combustíveis para as reações explosivas. Mas, para isso, estamos aqui estudando, para isso, nós estamos repensando atitudes, né? Então, que a gente possa desenvolver esse freio, né? Esse freio de atitudes, esse freio de pensamentos, para que a gente consiga, sim, nos momentos, sejam eles mais turbulentos, termos esse comportamento que Emmanuel nos cita aqui, né? Nessa obra. Então, realmente, estamos ainda, falar como o Valdemir fala, né? Estou ainda longe, né, de agir dessa maneira, mas eu já tenho a compreensão de que esse é o caminho. Então, sempre que posso, a gente freia, né? A gente freia a língua, a gente freia a palavra, a gente freia o pensamento, mas também, às vezes, a gente se pega escorregando aí e explodindo, porque muitas das vezes a gente não consegue saber até onde já conseguimos alcançar. Então, muito obrigado aí pela leitura, pelos comentários. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Valdemir? Mauro, só lembrar, quando nós nos pegarmos escorregando, não vamos arrumar um chicote e nos punir por isso. Precisamos também entender que ainda temos dificuldade, e é claro que aí vamos voltar e corrigir, botar um antiderrapante para não escorregar mais, mas não vamos nos punir ou nos castigar porque derrapamos em algum ponto. Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Ainda vamos derrapar algumas vezes, com toda certeza. Todos nós aqui, de uma maneira geral, tá? De novo, se alguém quiser sair do time, fique à vontade. Mas, de uma maneira geral, todos nós vamos escorregar em algum momento. Ok, pessoal. Vamos, então, fazer a nossa prece. Hoje eu vou pedir permissão para conduzir a prece de abertura dos nossos trabalhos. Nós estamos com um irmão nosso, né? Nosso irmão Luiz Carlos. O seu pai acaba de ter um outro AVC, e vamos rogar por misericórdia, né? Pedir a Deus que, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar com ele, decidindo aquilo que for melhor na vida desse companheiro. E assim, Jesus amigo, aqui estamos reunidos mais uma vez, nesse espaço de convivência, onde buscamos compreender com maior clareza os teus ensinos, para que possamos, por nossa parte, também nos melhorarmos, Jesus, buscando alcançar um dia a condição de seus trabalhadores. Permita que os teus mensageiros de amor e bondade nos envolva a todos e a cada um, para que possamos, deste encontro, absorvermos aquilo que for útil a todos nós. E nesta noite, em especial, Mestre, nós te pedimos, pelo pai do nosso irmão Luiz Carlos, que nesse instante temos a certeza, ele está envolvido pela espiritualidade do bem, pelos nossos amigos incansáveis do bem, que em teu nome trabalham por todos nós, mas que a tua vontade se faça, Jesus, acima de qualquer outra. E que a misericórdia do nosso Pai Celestial também nos conduza e os conduza para compreendermos esse momento difícil. Obrigada por tudo, Senhor, que a tua paz esteja conosco e envolva a família do nosso irmão Luiz Carlos. Que assim seja, graças a Deus. Muito Luiz bem. Carlos Levantes? Isso. Estamos na pergunta 622. Certo? Certo. Então, a do céu pediu para ser a nossa locutora. Do céu, só vou te pedir para você falar pertinho do microfone, para a gente poder... Ah, tá. Eu vou dar um jeito aqui, porque estou minha cartinha, ela também. Melhora. Fala aí, do céu. Oi, melhorou agora? Melhorou. Vamos lá. Tá, vamos lá. Pergunta 622.
Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ok, isso também não é novidade, nós só olharmos aí a história da humanidade, nós vamos ver, né? Até a gente costuma dizer determinados vultos, né? Ou seja, pessoas que, de fato, marcaram sua presença, foram importantes na evolução, né, da sociedade, trazendo impulsionamento em diversos aspectos, em determinadas áreas, do conhecimento, da moralidade, da civilidade. Então, são pessoas que, de fato, vêm, como diz aqui a resposta, né, com essa missão de nos adiantar, ou pelo menos de nos auxiliar no adiantamento, né? Porque ninguém adianta ninguém, mas nós podemos promover, sim, meios para que as pessoas, refletindo, compreendendo, né, e se transformando, alcançar uma condição melhor, né? Então, como ele fala aqui, né? Confiou Deus certos aspectos, certos homens a missão de revelarem a sua lei? Claro que sim, porque Deus não se comunica conosco diretamente, né? E para isso existem seus prepostos, existem os espíritos, né, co-criadores de Deus em plano maior, que são os espíritos puros, e os espíritos co-criadores de Deus em plano menor, que é dos bons para baixo, né? Ao qual também nós estamos inseridos. Ah, mas como é que nós somos co-criadores de Deus na condição que estamos? Dentro da possibilidade de cada um, dentro daquilo que somos capazes de realizar, somos sim. Nós aqui, qualquer um de nós, né? Não somos a porta da reencarnação? Somos. Somos agentes da reencarnação, ou não? Claro que sim, né? Então, desta maneira, estamos contribuindo em plano menor para os planos de Deus, né? Que é fazer com que todos os seus filhos cheguem à condição de puros. Então, é dessa maneira. Então, assim como nós, ainda imperfeitos, né, de alguma maneira colaboramos, aqueles mais capacitados, de acordo com a sua própria condição, vão colaborar sim, vão trazer muitas das vezes revelações, né, no momento adequado. Tudo bem até aí? De certo modo, né, Mauro, é o que fazemos lá na rádio, por exemplo, né? Nós estamos levando essa lei para milhares de pessoas simultaneamente, e pessoas, inclusive, de outras religiões, né? Nós temos evangélicos, católicos, ateus que nos escutam e que gostam da nossa programação e com isso, acabam se simpatizando, não com a doutrina espírita em si, mas com as leis de Deus, com o ensinamento. Então, nós, num plano muito menor, estamos, com toda certeza, divulgando também essa lei de Deus. Perfeito. Mais alguém? Vamos adiante. 623. O que é pretendido instruir os homens na lei de Deus? O que é pretendido instruir os homens na lei de Deus não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tornaram sobre si um encargo que lhes não foram cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Ok, eu vou ler a minha tradução aqui, do céu, porque eu acho que... Está confuso isso aqui. Ficou melhor aqui. 623 diz assim: os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se
por meio de falsos princípios? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Será que essas pessoas, a quem Deus confiou as revelações, não se equivocaram depois de encarnados e instruíram equivocadamente as pessoas que estavam sob a sua volta ou sob a sua instrução? Isso que Kardec está perguntando. E aí os espíritos respondem: certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que, por ambição, atribuíram-se uma missão que lhes não fora confiada. Então, a gente entra aqui em situações, né, de prepotência, do orgulho, da vaidade, né? Esses flagelos morais que, muitas das vezes, faz com que a gente se aproprie de uma condição que não possui e acaba aí arrastando pessoas menos avisadas, né, a vários equívocos. E aí o que ele disse, pode acontecer, principalmente aqueles que não são inspirados por Deus. Se não é inspirado por Deus, não coube a esse indivíduo a tarefa que ele está ali, muitas das vezes, tentando implementar. Aí continua. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, ou seja, pessoas inteligentes, né? Mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Beleza? Então, vamos. Quem lembra aqui de um exemplo que retrata bem isso aqui? Nós já falamos sobre ele. Ninguém arrisca? Ué, não foi Napoleão? João de Deus, mano. Napoleão seria um deles? Não foi Napoleão? O Napoleão, né? Napoleão não veio trazer uma revelação, né? Estamos falando aqui de João de revelação. Deus. O João de Deus, provavelmente, né, se atropelou bastante aí em situações que ele escolheu, exatamente como diz a resposta aqui. Mas é uma figura mais histórica. Algumas pessoas dizem, Mauro, né, do Maomé, que foi um que veio com uma missão de levar o cristianismo ao mundo árabe e acabou criando uma nova religião, um novo sistema que, em princípio, não estava previsto na programação. Então, foi um dos que, mas sendo de gênio, ainda assim, deixou muita coisa boa lá para a gente aprender. Ok, esse é um caso, né? Diga, Íria. Ô, Mauro, será que o Elias também não aconteceu isso com ele? O Elias, né, eu não conheço a história do Elias, né? Nem tenho o Elias como sendo um revelador. Não sei, não posso falar dele porque eu não sei a história dele. Mas eu estou falando porque... Desculpa, falar. eu estou falando porque eu lembrei... Por que que ele foi... a reencarnação dele, que era o João Batista, foi degolado, foi cortado o pescoço dele, posto na bandeja, lembra? Sim. E o Jesus disse que ele era a encarnação do Elias, né? Sim, mas não tem a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui o seguinte, daqueles que trouxeram revelações, né, e que se perderam no meio dele, no meio dessa tarefa, né? Eu entendi, mas pelo que eu sei, ele tinha uma revelação também. Eu não sei. Dá uma pesquisada, profeta. dá uma pesquisada e depois traz para a gente. Então tem esse caso que o... Vou pesquisar, Mauro, porque eu sei que ele era profeta, mas não sei o que ele revelou. Tá bem. Vou pesquisar. Beleza. Tem esse caso do Valdemir, né, que ele trouxe, e eu me lembrei aqui de Moisés, né? Porque Moisés teve uma parte grande do seu missionato, né, em que ele trouxe as inspirações que teve da espiritualidade superior, né? Teve os 10 mandamentos e tudo mais. Depois,
ele começa a criar leis civis, né? Muitas delas de extrema violência, dando a titularidade divina àquelas leis, né? Então, a gente sabe das motivações, né? A gente sabe lá da dureza e tudo mais. Mas é algo que não podemos atribuir a inspirações divinas. Como, por exemplo, lá o olho por olho, dente por dente, né? Se roubou, corta a mão, se roubou a outra, corta a outra mão, e assim vai, apedrejamento. Então, são coisas que a gente não pode admitir que tenha sido inspirações divinas. Mas a gente sabe que ele foi um missionário, né? A gente sabe que ele veio, sim, trazer uma nova perspectiva da relação com Deus naquela época, tanto que ele é a primeira revelação. Ok? Então, era esse o caso que eu queria trazer para a gente pensar. Diga, Márcio. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer algumas colocações e a gente está num grupo de estudo. Eu concordo com a Íria, sabe? Elias tinha uma missão, por algum motivo ele não pôde trazer as revelações. Depois ele vem como João Batista, está claro, no Evangelho de Mateus, acho que no capítulo 14 está muito claro, né? E Jesus ainda diz, Elias já veio, vocês não trataram como aprouve, mas em verdade vos digo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Para mim, essa é a maior revelação do Novo Testamento, onde Jesus abre a porta para que o mesmo Espírito, Elias, João Batista e, posteriormente, o professor Rivaio, Allan Kardec, restabelecesse a mesma coisa. Eu sei que é um tema difícil da gente trazer aqui, mas eu estou totalmente em linha com o que a Íria está colocando, porque em algum momento Elias não conseguiu, e ele foi um espírito preparado para isso, e ele não conseguiu, e aí ele foi no olho por olho, dente por dente, com a espada que ele matou, ele foi decapitado, mas depois ele volta e restabelece todas as coisas. Essa é minha linha de entendimento doutrinário. Eu não tenho dúvida, eu sou contrário àqueles que acreditam que Chico seria uma reencarnação de Kardec, que absolutamente eu não faço parte dessa linha. E ainda Kardec, ele teve um opositor chamado Rustem, João Batista Rustem, que escreveu os 5 evangelhos. Rustem se apropriou de um conhecimento de Kardec, e aí ele sai, e poderia ter sido muito útil com o conhecimento filosófico que ele tinha. Então, eu entendo que em algum momento foi Elias, e depois ele restabeleceu todas as coisas. Eu não tenho dúvida no meu entendimento dessa linha encarnatória. Sinceramente, Mauro, eu ainda não vejo... eu vejo assim Moisés com uma missão, e eu acho que dentro do que foi colocado para ele, eu acho que ele cumpriu. Eu entendi a colocação que você fez, mas eu acho que ele cumpriu. E concordo com o Valdenir, com o exemplo que ele trouxe aqui para a gente de um espírito de escola que acaba... Então, acho que esse debate é muito bacana, muito legal, sabe? Eu gosto muito, eu acho muito bacana. Perfeito, Márcio. Obrigado. Mas só para entender, dentro da sua linha de pensamento, Kardec, então, seria a reencarnação de João Batista, consequentemente de Elias? Elias, Allan Kardec, João Batista, John Hus, professor Hippolyte Rivaio.
mesmo espírito, Mas espírito de escola. você traz essa reflexão fundamentado em quê? Bom, fundamentado primeiro no Evangelho de Mateus, que está muito claro essa relação Elias João Batista Aí tudo e bem. a declaração clara dele, objetiva, que Elias voltou, vocês não trataram como deveria, mas em verdade vos digo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Isso, para mim, é uma revelação, e para mim está bem claro que a revelação foi trazida por Allan Kardec, encarnado como professor Rivaio. E de lá para cá não vejo possibilidade de Kardec ter reencarnado, principalmente na figura de Chico, que eu não vejo nenhuma relação espiritual e de consciência. São espíritos diferentes, sem minimizar um ou outro, mas eu entendo, a gente já vem fazendo um estudo aí grande dessas linhas encarnatórias de Kardec, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a esse processo. É um outro debate, é uma outra oportunidade, mas para mim esse é o alinhamento. E por esse motivo, eu entendo que o exemplo que a Iria dá de Elias, para mim ficou muito claro que em algum momento ele veio com uma missão, não cumpriu, mas assim, ele é o maior dos nascidos de mulher, é o João Batista. Eu não tenho dúvida dessa, mas me boto até à disposição qualquer dia, se você quiser, a gente apresenta um estudo bem bacana, mais profundo, que aqui não dá tempo, mas eu me boto à disposição aí de um fundamento filosófico e religioso que eu tenho trazido ao longo desse tempo aí, tá? Não é machismo, com certeza que eu aceito o debate do contraditório, mas para mim eu não tenho nenhuma dúvida desse aspecto, e vou mais além. Eu ainda vejo, ainda mais forte que tudo isso, a figura de Kardec ao lado de Moisés, como Josué. Mas a gente tem um tempo, outro dia, aí, um outro momento para a gente trazer esse estudo aí. Tá bom, vai ser um estudo interessante. Eu mesmo vou querer um dia que você traga assim para a gente discutir sobre esse tema aí. Pode preparar. Eu quero ajudar. Pode botar o bolinho no forno aí para a gente escolher um dia. Vamos marcar 2 horas aqui de estudo, hein, gente? 2 horas, pelo menos. Isso aí. Obrigado, Márcio. Viu, Mauro? Eu quero ajudar o Márcio nessa Fala também. com ele, Viu, combina Márcio? com ele. Combina com ele aí. Diga, Suzy. Olha, eu não lembro bem a história de Elias, mas a certeza que eu tenho é que, se ele não cumpriu, eu acho difícil ele não ter cumprido a missão dele, porque na Bíblia diz que ele foi premiado, ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, com corpo e tudo. É claro que nós sabemos que alguma coisa deve ter acontecido, né? Mas a Bíblia diz claramente que Elias subiu aos céus com corpo e tudo. Ascendeu aos céus. O que aconteceu, eu não sei. Mas a Bíblia afirma que Elias subiu. Se ele subiu com o corpo e tudo, é porque ele foi premiado por alguma coisa que ele deve ter conseguido completar. Isso é o que eu imagino. Agora, eu teria que realmente voltar lá e reler por que ele foi aos céus. Tanto que eu fui criada, né, na igreja evangélica. Toda a minha família é evangélica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu sou a única pessoa espírita em sei lá quantas gerações. E eu fui criada dentro da igreja, meu pai sendo pastor, então eu escutei muito Bíblia, muito, muito, muito. Mas eu não consigo lembrar exatamente a história de Elias. Mas eu posso afirmar que a Bíblia diz que ele subiu numa carruagem de fogo. Então, seja lá o que ele veio fazer, ele cumpriu, ele foi premiado. Isso aí tem muita figuração na Bíblia, né, gente? A linguagem figurada é bastante abundante, bastante rica. Então, a gente não pode levar o pé da letra, né? Tudo que está lá, né?
Principalmente achar que ele foi aos céus com o corpo e tudo, né? A gente sabe que isso não é possível, né? Então, a gente tem que separar os exageros para poder tirar ali, de fato, o conceito, né? Que a gente pode recolher daquilo que foi registrado por aqueles que viveram aquelas experiências lá. Obrigado, Suzy. Diga, Andresa. Ô, Mauro, Oi. antes da Andresa, me permita, Andresa, por favor. Eu também, dentro dessa ideia do Elias, eu creio que ele tenha cumprido, sim. Ele exagerou quando ele achou que devia cortar a cabeça de quem não concordasse com ele. Mas a missão da revelação, do Deus único, todas as revelações como profeta, ele cumpriu, ele fez. Agora, é claro que ele exagerou, né? Quando cortou a cabeça do discípulo de Baal. Isso aí, Suzy, se você quiser buscar, está lá no livro dos Reis. Você vai encontrar essa passagem lá do Elias. Então, dentro da ideia do Vicente, eu quero até participar desse estudo também, eu quero ver esse estudo, participar dele, porque eu não alinho com essa ideia dessa sucessão de Kardec. Eu tenho pensamento diferente. Então, eu quero participar disso também para ver aí as fontes do Vicente. E é isso, essa fala do Valdemir, né? Veja bem, o fato de nós temos uma missão, não é isso? Temos lá uma tarefa a executar. A gente vem e executa, mas no transcorrer da nossa caminhada, a gente pode dar topadas, né? Dar tropeços. Pisar na bola. Que é o que eles estão dizendo aqui. A resposta dos espíritos é exatamente essa daqui, né? Então, diz aqui, ó, por ambição, né? Por ambição, atribuíram-se uma missão que lhes não fora confiada. Então, nesse caso lá do Elias, que eu não conheço a história lá, né? Mas vamos supor que ele tenha feito a parte que lhe cabia. Depois, eu não sei até onde ele... vou usar um termo aqui, posso estar equivocado no exagero, tá? Até onde ele se corrompeu, que levou a ele tomar atitudes desse quilate. Tanto ele era um espírito em condições que depois ele vem ser o maior espírito encarnado que o próprio Jesus anuncia. Você, dos homens nascidos de ventre de mulher, você é o maior, né? Então, o fato dele lá ter feito a parte dele, mas não isenta dos tropeços que ele cometeu, né? O mesmo, a mesma analogia eu fiz com relação a Moisés. Ele veio, trouxe o povo escolhido, firmou a presença do Deus único, mas deu suas topadas. Não podemos não enxergar aquilo que o companheiro fez além daquilo que lhe era confiado, solicitado. Assim como Napoleão, outro exemplo, né? Fez o que tinha que fazer, né? Deu um outro contexto na Europa, principalmente na França, para que a condição do nascimento do Espiritismo do Consolador pudesse surgir, mas também deu suas topadas, também teve os seus equívocos. Por quê? Por esse motivo que ele está dizendo aqui, pela ambição, né? Pode ser nem todas por ambição, mas por as condições que ainda não alcançamos e que, consequentemente, nos leva aí aos nossos equívocos, né? Então, dessa forma que eu busquei fazer a análise. Mas estou junto aí em março. Vamos marcar, tá bom? Para a gente, eu quero mesmo ouvir o que você tem a dizer, que deve ser algo muito interessante. Diga, Íria. Mauro, eu quero dizer o seguinte. Deixa eu ver se pega o vídeo aqui. É que eu tô... desculpa aí que eu tô com o vídeo fechado, porque eu tô numa correria. Eu tô fazendo a
malas para viajar amanhã, e aí eu estou numa correria, eu escuto Sem vocês. problema. Mas é o seguinte, ó, eu acho que foi a Suzy que falou a respeito da carruagem, e eu li alguma coisa sobre isso e eu vou buscar pesquisar. Parece-me, Suzy, mas eu não tenho certeza, que isso foi uma lenda. Mas me parece, eu não tenho certeza, mas pelo que eu tenho na memória, parece que foi uma lenda, isso que eles meio que enfeitaram, tipo o Adão e Eva do Paraíso, mas eu vou pesquisar direitinho, vou trazer, tá? Olha, gente, isso pode ter sido, por E exemplo... com relação ao... Pois não, pode terminar aí. eu só quero concluir dizendo ao colega Márcio que eu me disponho aqui a ajudar. Ok. Parece que essa questão é muito claro nos apócrifos. E eu vou fazer um estudo esse final de semana dos evangelhos apócrifos. Então, acho que a gente pode colaborar, tá bom? Maravilha. Então, eu queria falar em relação a essa citação da Suzy, é que, por exemplo, quem escreveu aquilo que viu. Todos concordam com isso, né? Aquilo que viu. Então, ele poderia ter sido um médium vidente que pode ter visto esta ascensão do espírito, né? Numa condição de luminosidade X, e ele descreveu daquela maneira, né? Então, ele viu, foi com corpo e tudo. Por quê? Porque ele viu a aparência perispiritual, né? Idêntica àquela que era do corpo de Elias, né? E aí ele descreveu daquele jeito. Então, graças a Deus, a doutrina espírita nos ajuda, nos amplia, né, a percepção, principalmente em relação aos fenômenos desse tipo, em que nós podemos ir lá atrás na história, com o conhecimento que temos hoje, e fazermos uma leitura bem mais coerente, né, com os conhecimentos que temos hoje. Diga, Andresa. Mauro, só para ratificar a sua fala, Mauro, quem leu O Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, não sei se vocês se lembram da saída do Tiradentes, de como o Humberto explica, né, a saída do Tiradentes do corpo. Ele disse que ele saiu como se fosse uma estrela, saindo do corpo. Então, um médium vidente que viu isso, por exemplo, vi uma estrela saindo, eu vi um fogaréu saindo. Eu acho que você tem razão aí nessa questão de ver, né? E ver mediunicamente e adaptar isso como realidade. Desculpa aí, Farnese. Diga, Andresa. Oi, boa noite a todos. Já estou acostumada a me chamarem de Farnese mesmo. Deixa eu te perguntar, Mauro. Em algumas palestras que eu já ouvi, que o Moisés ele utilizou uma linguagem que era adequada àquele tempo, entendeu? De acordo com o entendimento do povo daquele tempo. Então, segundo você explicou aí, o que o Moisés ele se embolou, ele deu errado aí, não é deu errado, saiu fora da casinha, foi ter dito que essas coisas, olho por olho, dente por dente, era tudo revelação divina. Exatamente, porque Moisés escreveu 600 e tantas leis. E para que o povo aceitasse as leis que ele escrevia, ele dizia que era tudo divino. Senão o pessoal não aceitava. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E lá nas leis mosaicas, existem muitas coisas que jamais seriam inspirações divinas. Seria até um modo mesmo, assim, de colocar que era divino, tipo assim, das pessoas aceitarem por medo. Exato. Do que mais por respeito? Exatamente. Entendeu? Entendi. Porque se Deus mandou nos 10 mandamentos o não matarás, como é que ele pode depois fazer o olho por olho, dente por dente? Isso, cai em contradição. Exatamente. Obrigado, Andresa. Nada. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. Vamos lá. Pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta?
O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ok, isso aí é muito claro e cristalino, né? Porém, nós, na nossa condição ainda de imperfeitos que somos, de orgulhosos que somos, nos apropriamos, como disse na resposta anterior, né? Nos apropriamos ou criamos uma aparência, né? Para atender aos nossos interesses. Então, nós damos titularidade, né, a seres até angelicais para que as pessoas possam aceitar as nossas ideias. Então, nós temos... Por isso que lá no livro dos médiuns tem a recomendação de nós não aceitarmos de pronto todas as comunicações, que a gente as coloque sobre o crivo da razão, né, das orientações doutrinárias, né, para que a gente estude a mensagem e não quem assina a mensagem, para que a gente não caia nessas armadilhas. Então, quando Kardec coloca isso lá no livro dos médiuns, está perfeitamente em sintonia com esta orientação do livro dos Espíritos aqui. Por quê? Nós sabemos, conhecemos vários, né, que se utilizaram e se utilizam de um nome qualquer se coloca numa determinada mensagem para que ela ganhe importância, sem que necessariamente seja efetivamente da autoria daquele que o nome está lá registrado. Então, isso é muito importante, né? É preferível que a gente recuse, né, 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, os espíritos superiores não se incomodam, né? Na nossa casa, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente estimula os companheiros. Mas o que fulano quis falar sobre aqui? Pergunta para ele. Então, quando o irmão vem trazer uma orientação, né, que é um dirigente da nossa casa, no plano espiritual, e a gente tem dificuldade de entender, pergunta para ele. Mas o que o senhor quis dizer com isso? Ele não se incomoda, está duvidando do que eu falei. Não, ele vai explicar com todo carinho, porque o interesse deles não é notoriedade. O interesse deles é que nós compreendamos a mensagem, o esclarecimento, né, o ensino que eles nos trazem. Aquele que se aborrece, aquele que, de alguma maneira, mostra irritabilidade quando questionado e se diz mentor e se diz orientador, pé atrás. Porque podemos estar diante ali de uma mistificação. Diga, Márcio. Ah, não? É que abriu o áudio aqui. Tá bom. Mais alguém? Podemos seguir? Alguém quer comentar? Ô, Mauro. Pois não. Deixa eu só convidar o pessoal aí. Essa questão 624, o Kardec desenvolve ela lá no capítulo 17 do Evangelho, quando ele fala do homem de bem. Ele fala que o verdadeiro profeta é um homem de bem. E no capítulo 21, quando ele fala dos falsos cristos e dos falsos profetas. Então, só para a gente entender esse fechamento dos ensinos de Kardec, onde tudo se complementa. Como eles dizem, tudo é solidário, né? Um vai complementando, vai fechando o outro. E aqui ele faz apenas um tópico. Lá no Evangelho, ele desenvolve um capítulo inteiro, ou 2 capítulos, praticamente para falar dessa questão. 624. Ok. Mais alguém? Márcio, você fez um comentário aí, mas estava com o áudio fechado. Você quer falar alguma coisa? Não? Tá. Vamos adiante, do céu. Tá, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Ok, não tem nem segue que o retocar, comentário? né? Vamos, daqui a pouco. A gente não tem nem que retocar, né, nessa resposta, porque nós não temos nem de longe alguém que possamos colocar acima de Jesus, né? Então, realmente, Jesus é o nosso modelo e guia,
é aquele que veio trazer a luz do entendimento para todos nós, para que, por meio desse entendimento, a gente consiga alcançar as bem-aventuranças que ele nos relacionou e nos tornou possível, né? Diga, Pedro. Essa pergunta aí ninguém pode errar, né? Todo mundo vai acertar, né? Verdade. Isso aí. É bem conhecida. Vamos ao comentário do céu. Tá. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos homens hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Ok, então tá aí, né? O que comentamos, né? Kardec sintetiza aqui, né? Nesse fechamento dessa pergunta, né? Então, de fato, nesse segundo parágrafo é a questão, né? Então ele fala aqui, né? Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, e isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos. Então, é aquilo que nós estamos falando, né? Emmanuel, quando anunciou sua reencarnação, ele falou que nós orássemos por ele porque ele poderia falhar. Aí a gente diz assim, meu Deus, se Emmanuel, que tem esse cabedal de obras e de ensinamentos em nosso favor, pede a nossa oração porque ele pode falhar, é porque provavelmente ele vai ser submetido a alguma prova que ele ainda não viveu. E aí isso pode levá-lo, né, a algum tipo de tropeço. Isso com todos nós, com exceção de Jesus, né, com exceção daqueles que não atingiram ainda a pureza, que estão ainda submetidos à fieira da reencarnação, né? Então, quando ele fala aqui, né, que muitas das vezes, a depender da nossa prova, nós podemos ser arrebatados por esses sentimentos que ainda não vencemos, esse é o motivo do nosso tropeço. E ele diz, né, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. E aí, muitas vezes, a gente pode, estando encarnado, confundir exatamente isso. O que é o mais importante? Se eu fui seduzido, se eu fui corrompido pelas coisas do mundo, eu posso, né, com grande probabilidade, dar lá o meu tropeço, dar lá a minha topada, né? E é isso que nos leva ao equívoco. E aí ele continua, né? Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. E aí, com todas as vênias, né? Moisés fez isso. Né? Moisés fez exatamente isso. Então, assim, não estou depreciando o companheiro de forma alguma, gente. Né? Tanto que ele é tido como a primeira revelação. O trabalho foi gigantesco, né? Mas ainda era um homem que foi sujeito, né, às questões do mundo e que teve suas topadas, né? Muito bom mesmo. Podemos seguir? Então vamos lá. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis
divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Ok. Essa fala aqui ela é muito interessante, porque se a gente for estudar um pouquinho mais, né, as civilizações antigas, a gente vai encontrar os elos, né? Então, a gente sabe lá, quando vai falar de Moisés, lá da saída do povo hebreu, que foi o povo escolhido. Por que foi o povo escolhido? Porque eram aqueles que acreditavam no Deus único. Esse foi o critério. Mas por que aquele povo lá onde Moisés nasceu acreditava no Deus único, se até então não se tinha essa percepção? Porque anteriormente, ainda no Egito Antigo, houve um faraó chamado Akenaton. Esse Akenaton, ele acabou com os múltiplos deuses do Egito. E ele disse que só teria um único Deus, que era o Deus Sol. Ponto. Esse era o único Deus. E acabou com todos os outros. Naquela gestão, naquela dinastia de Akenaton, ele incutiu na sociedade a ideia do Deus único, que é da onde, historicamente, se tem a referência de que aquele povo, né, assimilou a ideia do Deus único. Depois veio o filho dele, né, que foi o Tutankhamon, que tirou essa ideia do Deus único e trouxe todos os deuses novamente. Mas a ideia já tinha ficado em alguns, né? E foi nesse grupo em que veio Moisés, então, tirar daquele jugo esse grupo, né, que já acreditava no Deus único, porque, como ele falou aqui na resposta, as sementinhas, o terreno vai sendo preparado para e passo. Então, vem um grupo do Deus único, Moisés ratifica essa ideia, firma essa posição, depois vem Jesus, né? Muda a visão de Deus, não seria um Deus vingativo, nem guerreiro, nem punitivo, traz a lei do amor. Então, olha como a trajetória era bem clara, né? Uma linha muito bem percebida, né? Mas aí a gente precisa recorrer a essas informações que não estão nem nas obras doutrinárias, não estão, e nem nas obras religiosas, ela está na história. Então, se a gente buscar a história e construir, né, esse quebra-cabeça, a gente vai enxergando a linha de preparação, como nos fala aqui o Livro dos Espíritos, nessa resposta, né, comentário dos Espíritos. Tudo bem? Podemos seguir? Podemos. Então, vamos adiante. Pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam.
A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao saber de Ao suas sabor. paixões, Ao sabor. nem Ao sabor. ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Ok, perfeito, né? E aqui, gente, vem uma grande responsabilidade para nós espíritas, porque o espiritismo vem exatamente trazer com maior profundidade e clareza os ensinos do Cristo, ampliados significativamente com os conhecimentos que estamos prontos para receber. Porém, esse conhecimento tem que ser, como diz aqui, simples, claro, compreendido, né? E muitas das vezes nós temos dificuldade em fazer essa transformação, né, daquilo que está aqui para que os companheiros entendam. Nós sempre não somos melhores que ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, me entendam bem. Nós sempre tivemos esse cuidado de trazer de uma maneira mais simples possível, mais compreensível possível, aquilo que estamos estudando, justamente para atender a esse parâmetro, essa diretriz, né? Porque que adianta nós externarmos grande conhecimento se ninguém entender? Não serviu de nada. Temos que colocar o quê? Né? A luz no ponto mais alto. E essa luz no ponto mais alto para que todos a vejam e, consequentemente, a compreendam. Então, nós que temos aqui muitos companheiros, né, e várias casas representadas, que nós possamos levar isso como meta. Quando formos falar de qualquer coisa, seja doutrinário ou não, tenhamos a preocupação da compreensão do outro. Será que o outro está entendendo o que eu estou falando? Será que esse conceito ficou claro? Ficou perceptível? Ele é capaz dele, com ele próprio, fazer as suas reflexões diante daquilo que nós discutimos? Esse é o ponto. Por que Jesus veio falar com parábolas? Para que eles pudessem entender. Então, ele trouxe, Jesus, com aquele conhecimento absurdo, ele trouxe no nível dos companheiros para que eles pudessem entender a mensagem que ele vinha trazer. Né? Então, é esse o nosso cuidado que nós temos que ter como divulgadores, né? Como propagadores da doutrina espírita. Né? Temos que fazer que ela se torne fácil, palatável, compreensível, né? De fácil assimilação. Porque com esses recursos, todos nós poderemos, dentro da análise de cada um, absorver aquilo que ainda possa ser de seu interesse, né? Então, muito, muito importante essa resposta dos espíritos aqui. Foi algo que norteou, né? Sempre lá a nossa casa, né? Que já temos aí 16 anos, para que os estudos se tornem simples, se tornem de fácil compreensão, que as pessoas tenham liberdade de perguntar. É outra coisa que a gente vem batendo em várias oportunidades que vamos, né, às casas, fomentar, né, fazer com que as pessoas interajam com aquilo que está sendo trazido, para que a gente perceba se ele está compreendendo ou não, para que ele tenha a naturalidade de perguntar se ele não compreendeu. Porque a missão tem que ser, ele saiu dali, daquele encontro, compreendendo o que foi dito. O que ele vai fazer depois é com ele, mas a compreensão se fez, né? Diga, Pedro. Mauro, eu estou lendo o livro Instruções Psicofônicas
e tem uma mensagem aqui de um pastor chamado Álvaro Reis. E ele trouxe aqui uma mensagem aqui muito importante, né? Eu vou pedir permissão para ler aqui, é rapidinho. Ele diz assim, ó, crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa nos ombros, falando sobre nós, espíritos. Porquanto o nosso irmão católico romano, em transpondo o limiar do túmulo, poderá referir-se às peias mentais a que foi escravizado no culto externo. E o companheiro da Igreja Reformada alegará com justiça o insulamento a que foi constrangido na clausura da letra. Então, ele bota aqui para a gente que a nossa responsabilidade realmente é muito grande com relação à propagação da doutrina espírita de uma maneira muito simples e verdadeira, né? Como nós podemos dizer assim. Eu achei muito interessante essa mensagem aqui do espírito Álvaro Reis, que foi um pastor da igreja presbiteriana, eu acho que aqui em Rio Bonito. Ele era um dirigente que passava essa mensagem evangélica, né? E era muito considerado. Chegando no mundo espiritual, ele trouxe essa mensagem através de Chico Xavier. Instruções psicofônicas. Obrigado, Pedrão. Mais alguém gostaria de comentar? Lembrar, Mauro, que essa resposta, ou a resposta à pergunta de Kardec, né, porque visto que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensino, então, dado pelos Espíritos? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Quando Jesus diz lá, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, Jesus já sabia que ao longo do tempo nós iríamos esquecer as leis, esquecer os ensinamentos dele. Por isso ele disse que se você me amar, eu vou pedir ao Pai para mandar outro Consolador. Essa é a resposta aqui. Ele veio trazer as leis? Trouxe. Trouxe todas? Trouxe. Mas falou na linguagem dele e nós, ao longo do tempo, mudamos, deturpamos, esquecemos, modificamos. E aí veio o Consolador para esclarecer, em definitiva, a situação. Perfeito. Mais alguém? Bom, pessoal, então vamos parar aqui na pergunta 627. Ok? Segunda-feira, então, voltaremos aqui à pergunta 628. Não. 28? É. Nós lemos a 27. Acabamos de discutir a 27. Ah, é? Então tá bom. 28. 628. Ok, obrigado, gente. Então, 628, retomamos na semana que vem. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Só pode um, pessoal. Pega a lista. Eu vou na lista. Vou fazer, Mauro. Mauro, eu posso fazer... Alô? Oi? Oi. Posso fazer, Mauro, a prece? O Pedrão pediu aqui, Ilha. Tá. Vamos dar a chance Tá, para o Pedrão. Obrigado. ótimo. Obrigado. Agradecemos a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de esclarecimentos, de entendimento, de estudo, Senhor, que só nos faz caminhar com mais segurança, mas também mais responsáveis. O Senhor nos abençoe e abençoe toda a humanidade, Senhor, tão carente de conhecimento, de entendimento, de fraternidade. E abençoe também, Jesus, a todos os nossos irmãos que estão coletivamente desencarnando, esperando, Senhor, que os nossos amigos espirituais possam consolar todos os corações. Obrigado mais uma vez
E que tua paz, Jesus, esteja em nossos corações. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado a todos.